Quando o conjunto está posicionado, todos evacuam a câmara, exceto o homem responsável pela fiação do detonador. Ele será o último a deixar a câmara. Quando a equipe está a salvo, o responsável conecta a chave iniciadora aos fios do detonador e dispara a explosão. Fire no! A explosão é disparada na ponta do revestimento e se estende por cima do conjunto em velocidade constante. A carga empurra progressivamente o revestimento contra a base em um pequeno ângulo causado pelo vão dos espaçadores. Adiante do ponto de contato, o ar é forçado para fora da lacuna em alta velocidade. Todos os oxidantes e impurezas são expelidos, tornando as placas metalurgicamente puras e próprias para a solda. Quando a base e o revestimento colidem, a solda é feita quase instantaneamente por toda a superfície da placa. Por causa da densa poeira causada pela explosão, durante mais de 18 horas, os trabalhadores não podem entrar na câmara para apanhar a chapa recém-formada. Naturalmente, o poder da explosão pode causar sérias deformações na nova placa. Então, ao retornar para a instalação central da GMC, a chapa passa por uma série de correções finais. E isso inclui aquecer a chapa em um forno, o que causa um leve amolecimento do metal. Isso alivia a tensão causada pela força direta da explosão. Qualquer arqueamento ou curva são achatados por uma prensa capaz de gerar 1.300 toneladas, ou, para chapas mais finas, por uma série de rolos niveladores. Antes do material ser enviado, testes rigorosos são conduzidos para garantir a qualidade da solda entre as placas. There's a lot of testing because generally these metals will go into a very high pressure vessel. The stakes are extremely high if there's a failure. So the owners of big plants in chemical manufacturing and oil refineries are extremely concerned that their materials are what they ordered and specified. There's really no room for error. Quando se comprova que os materiais atendem às especificações, eles estão prontos para serem enviados aos clientes. Mas a soldagem por explosão não é o único processo arriscado e pode parecer insignificante se comparado à soldagem oceânica, feita a 100 metros de profundidade. É uma regra que atende ao bom senso. Não misture água com eletricidade. Pode ser fatal. Mas há uma rara estirpe de especialistas que ousa nadar contra a corrente e executa um trabalho que a maioria considera absurdo. Mergulhadores soldadores prosperam nos perigos das profundezas, onde a visibilidade pode ser nula e o risco de morte é constante. Por quê? Para fazer a solda perfeita. You're underwater and playing with electricity. It doesn't seem like a good combination, but it works quite well. Durante os últimos 30 anos, o oceano tornou-se um vasto campo de trabalho para as indústrias de energia e comunicações. This encompasses everything from pipelines, to platforms, to subsea wells, to inspection, repair and maintenance. We're working in water depths up to 10,000 feet. A Global Industries é líder em construção em alto mar, engenharia e suporte para as indústrias de petróleo e gás em todo o mundo. Para atender a demanda, ela exige que suas equipes de soldagem passem por anos de treinamento especializado em todos os tipos de ambiente em alto mar. We're here at our Research and Development Training Center here in New Iberia, Louisiana. We're dressing out our diver now, getting ready to get into the tank and do some training, do some welding. Há duas formas básicas de soldagem submarina: solda molhada e solda seca. A soldagem molhada é mais comum. Pode ser por eletrodo revestido ou por arco elétrico e é executada por um soldador em traje de mergulho. O eletrodo à prova d'água é inserido em um instrumento de borracha eletricamente carregado.
Quando se forma, o arco elétrico atua como se estivesse em terra, já que a água também é condutora. O revestimento à prova d'água do eletrodo protege a solda da contaminação pela água. Pode acreditar, as luvas de borracha são as únicas coisas que protegem o mergulhador de um choque elétrico. If you have a hole in that glove, then you grab a hold of that live stinger and that will give you a real good one and you'll taste your fillings in your mouth. Felizmente, a possibilidade de um choque fatal é pequena, porque o equipamento de soldagem opera em corrente contínua, muito menos perigosa do que a corrente alternada presente nas casas. Calm check. Para colocar o traje completo, o mergulhador conta com 2 auxiliares que conferem e testam todos os equipamentos, inclusive o capacete. Além de fornecer ar para o mergulhador respirar, o capacete também serve como máscara de solda, protegendo os olhos do soldador da luz intensa. Right here we have the lens plate, the face lens that a diver will flip down when he's ready to start welding. He'll flip it up when he's finished welding to take a look and see what he's doing. Após se vestir, o mergulhador entra cuidadosamente na água e vai para o fundo do tanque. Depois que o soldador põe o capacete, ele fica em constante comunicação com a sala de controle através de links de áudio e vídeo. Tom check 1, 2, 3. How do you got me, John? 156, loud and clear. All right, set up the weld. Roger, setting up. O aluno, além de aprender a formar e manter o arco, precisa ser capaz de conectar e desativar todo o seu equipamento, inclusive o eletrodo. Ao entrar na água, os equipamentos são preparados, mas ainda estão frios, pois a sala de controle ainda não ligou a eletricidade. Quando o mergulhador está pronto, ele pede que a corrente seja ligada. Roger, make it hot. Roger, making it hot. Como todo soldador em terra, o mergulhador precisa ser muito concentrado e estável. You're going to have a lot of things that can interfere with what you're doing when you're welding. Just the surge of the ocean can push you around. Some divers like to actually put their hands up, hold the rod itself because it gives you a lot of feel on it. If you just have the rod in your back, way back here from where you're working, you don't have the feel that you need. Até os peixes podem distrair e se tornar obstáculos perigosos. Barracuda like to watch. It's a giant fish. It looks like a torpedo with nasty teeth that stick out everywhere. And they like just to kind of hover over your shoulder to see what you're doing all the time. And you're just kind of like, but they're just doing their own thing. Mas, às vezes, o trabalho obriga o mergulhador a descer a grandes profundidades e lá ficar durante dias e até semanas. Isso se chama mergulho de saturação e exige muita coragem. Também é necessária uma sofisticada tecnologia de soldagem seca submarina. The difference between wet and dry underwater welding, the dry underwater weld will require a habitat. A habitat is lowered down and put in place on the member or on the pipeline that's going to be repaired. Once it's installed, they seal it and then they actually put the air down to it and pump all the water out of it. This allows that piece to be basically dry now. And so the divers can go down and they'll actually climb up inside the habitat, remove their helmets, and actually be able to go to work and weld that particular item in the dry. Mergulhadores de soldagem seca trabalham em duplas, em turnos de 6 a 8 horas. No fim do turno, retornam à superfície em um sino de imersão. Depois entram em um segundo habitat mantido no navio. Dentro deles, os mergulhadores irão comer, dormir e descansar antes de retornar ao oceano. O sino de imersão e o habitat no navio mantêm a mesma pressão, como se os mergulhadores estivessem a 300 metros de profundidade. Esse é o único meio prático e eficiente para que seus corpos permaneçam adaptados a altas pressões.
Caso contrário, os mergulhadores podem sofrer da doença de descompressão ou outros problemas, inclusive a morte.